Olá, muito boa tarde a você, querido internauta do portal Amazonas 1. Estamos dando continuidade a essa série de entrevista com todos os nossos representantes, aqueles que elegemos aí no primeiro turno destas eleições. Escolhemos os nossos deputados estaduais, federais, senadores. Ainda tem um segundo turno, onde vamos eleger aí o nosso representante ao governo do estado e à presidência da República. E aqui nos nossos estúdios recebemos o deputado professor Sinésio Campos. Professor, seja bem-vindo ao portal Amazonas 1. Satisfação, prazer nosso, Tiago. E dizer que o importante é você sempre estar prestando conta do teu mandato, agradecer. A gratidão também faz parte da minha vida, né? E mais um mandato que nós estamos à disposição como deputado estadual, com a ajuda de Deus e do povo que foi lá com a sua digital, né? E me fez mais uma vez como deputado estadual e eu me coloco exatamente à disposição. Ter sempre mandato democrático, participativo e popular. Eu sempre digo, o mandato tem que ter continuidade e constância, não é? As lutas, elas são diárias e nós temos que ser perseverantes. E eu acredito muito no modelo da democracia, no modelo que faz com que a população possa escolher de forma livre. Acertando ou errando, o povo vai nas urnas e escolhe. É melhor do que a ditadura, a monarquia, qualquer outro tipo de sistema político. A democracia, ela dá oportunidade a todos de forma indistinta, não é? Grau de escolaridade, cor, credo e raça, você vai lá e deposita o voto, tá certo? Então, eu creio que essa responsabilidade, ela tem que ser mútua. E eu faço o meu dever de casa aí, vou fazer, com toda certeza, fazer o mandato cada vez mais e melhor. Deputado, isso vai para o seu sexto mandato como deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A Assembleia que teve aí 50% de renovação, inclusive. Prova de que o eleitor confia no seu trabalho, já conhece o seu trabalho e confia na sua representatividade na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, né? Eu vejo, Tiago, que essa eleição foi uma eleição atípica e ainda está sendo atípica, né? Onde que a população, cansada às vezes de desmandos, cansada às vezes do lado negativo da política. Eu sempre digo o seguinte, a política, ela nasceu para ser escrita com P maiúsculo, não para ter a politicagem. A política é que, na verdade, quando a sociedade ela participa, ela opina, né? E o cidadão, ele é cidadão a partir do momento que ele mora numa cidade, discute, tem o seu título de eleitor, paga as suas contribuições, seus tributos e dialoga de que forma o Estado pode retribuir com os serviços, né, na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Então, a partir do momento que você tem essa perspectiva, deixando o mercado livre para gerar emprego, renda, né, fazer com que a roda da economia ela seja boa para todo mundo. Então, eu creio que quando os poderes, o judiciário fazendo seu papel, o executivo executando as obras que o legislativo aprova, tá certo? E o legislativo, nós legislativo, aprovando as leis, né, e principalmente fiscalizando, monitorando cada centavo que é utilizado em prol da sociedade, que é fruto da contribuição. O cidadão, na verdade, ele paga os seus tributos e quer ver os serviços, né, prestados pelo Estado de uma forma digna e decente. E o papel do legislador é esse, monitorar e acompanhar. E é isso que eu tento fazer durante todos os meus mandatos aí. E graças a Deus estamos indo para mais um mandato. É uma demonstração da confiança e principalmente da simplicidade, da forma como nós moramos, continuo morando no mesmo canto lá na Zona Leste de Manaus, né? E sou professor concursado, graduado em filosofia e principalmente gosto do que eu faço. Eu transformo a tribuna do parlamento como se fosse uma grande sala de aula. Não falo para poucos agora de uma escola, né? Mas eu falo para milhares de pessoas. Então, esse debate, para que a gente possa qualificar, melhorar o parlamento, fazer com que as demandas da sociedade elas possam chegar e vir ao encontro do povo, eu creio que esse é o papel do parlamento. E eu tento fazer da melhor forma possível e da melhor maneira que eu compreendo que é possível fazer. E os mandatos também me dão experiência para fazer cada vez mais e melhor. E isso também pesa muito no que se diz respeito do meu modo de legislar. Eu queria aproveitar a sua fala, o senhor falou que vivemos ou passamos por uma eleição bem atípica. Na verdade, ainda estamos passando. Como é que o senhor vê esse cenário nacional da nossa política brasileira, hoje na disputa aí inclusive o Fernando Haddad do PT, tem o Jair Bolsonaro do PSL, e nesse meio existem eleitores que estão travando uma grande guerra, vamos dizer assim.
Vemos aí, inclusive, várias pessoas sendo agredidas verbalmente, fisicamente. Como é que o senhor vê essa disputa eleitoral bastante atípica no nosso país? Primeiro, nós já vivemos uma ditadura militar. Nós já vivemos um período monárquico no país, não é verdade? E agora, no Estado democrático nosso, o Estado republicano, esse modelo de sociedade que dá oportunidade, até na década de 30, a mulher não podia sequer votar, o analfabeto também não tinha direito. Tá? Então, hoje, a sociedade ela vai opinar. Só que nós nunca tivemos no Brasil nenhum tipo de forma de preconceito, de discriminação, tá certo? No período da monarquia, a escravatura do negro, tudo, era um outro contexto, não é verdade? Então, nós avançamos e muito no que se diz respeito às garantias constitucionais. A Constituição era bem clara, os direitos das pessoas, o direito de viver, tá certo? Então, eu entendo que, a partir do momento que nós nunca tivemos no Brasil, antes se dizia que era o país mais católico do mundo. Hoje sabemos que outras agremiações religiosas alcançaram outros espaços. Hoje tem vários segmentos políticos partidários, né? Não existe mais somente a direita e a esquerda, existe o centro-direita, centro-esquerda, ou seja, é um campo de futebol com vários flancos, né? Tá certo? Então, vários, como se fosse um time de futebol, tem do goleiro ao zagueiro, tem o lateral, o líbero, tem de tudo um pouco, né? Mas isso aí foi feito da democracia para aguçar o debate, a discussão, para que a gente pudesse melhorar o nosso sistema político, esse nosso modelo. Agora, eu entendo que a partir do momento que você transforma o debate político, o debate das melhores propostas, né? E aqui eu não estou julgando quem tem as melhores, quem tem que analisar é a sociedade. Em campo de guerra, em preconceito, em discriminação ao negro, ao índio, né? Aqueles que têm uma situação sexual diferenciada, tá certo? Então, eu vejo que a partir do momento que você começa a discriminar, o Brasil ele retrocede. Eu vejo o seguinte, não podemos mais dizer que qualquer cidadão pode estar acima da democracia. A democracia, essa palavra que vem do grego, demo, povo, cracia, poder, então nós temos que entender que o poder que emana do povo que é da maioria. Então, muitas das vezes, a minoria, às vezes, não aceita o resultado e começa a fazer o processo cupim dentro da sociedade, como aconteceu recentemente, não é? Com a saída da presidenta. E quando não se aceita, de certa forma, resultados, eu vejo com muita preocupação. E o Brasil não pode ser um campo de guerra. Nós somos um país alegre, feliz, eu digo assim, na questão religiosa, cada um tem os seus conceitos filosóficos, doutrinários, religiosos. Nós aqui amamos, um exemplo, o futebol, somos um país do futebol. A discussão vai, quem é Flamengo, quem é Vasco, eu sou, por exemplo, da minoria, sou tricolor, sou fluminense, está entendendo? Nem por ser minoria eu começo a me questionar. Não é verdade? Eu, por exemplo, só tenho 1,48 m, eu não tenho nem 1,5 m de altura, mas às vezes as pessoas discriminam pela minha baixa estatura. As pessoas, às vezes, pela cor, o negro, o índio também recebe uma carga de preconceito. Alguém que também é muito grande também recebe preconceito. Uma pessoa que é mais obesa, ou então mais magra. Então, antes se tinha isso de uma forma chocosa, de uma forma de brincadeira. Só que agora está indo para uma agressão, né, da violência. Então, eu creio que isso aí nós temos que abominar da nossa sociedade. Eu creio que isso aí não é um caminho de construir uma sociedade. Eu quero ver dos candidatos, principalmente ao Poder Executivo. Aqui nós vamos ter segundo turno para governo do Estado. Nós temos aí a oportunidade de discutir programas e propostas de governo aos candidatos a presidente da República, que ficaram os dois aí, é verdade? Aí o Bolsonaro e o Haddad, para governo, que tem o Amazonino, tem o Wilson Lima, apresentem propostas que possam melhorar o nosso país. Não agressão, não apresentar, se vitimizar é uma questão. Não queremos saber da vida pessoal de cada um. Eu vejo que a partir do momento que a pessoa se lança candidato, não está em jogo a vida pessoal. Eu quero saber ele do homem público, o que ele pode melhorar a nossa nação, o que pode melhorar o nosso Estado, com proposta. Eu quero que digam para a gente o que pode melhorar o modelo da Zona Franca de Manaus, qual é a economia que possa alavancar a perspectiva de gerar emprego e renda, qual é a proposta que se tem para melhorar
a vida da juventude aí, que hoje busca formas de ter alguma renda junto ao narcotráfico, à violência, porque não tem outras perspectivas, né? Tá certo? Então, eu entendo que nessa direção o país não vai construir em pouco tempo, né, uma sociedade mais justa e plena, mais digna e plena. Então, eu entendo que a classe política ela tem que contribuir, ela tem que fazer exatamente a meia-culpa, a forma como se faz em política, mas, ao mesmo tempo, convocar a sociedade para que a gente possa ter, no dia 28, uma eleição cidadã, onde as pessoas não possam ir somente na onda, mas que possam analisar propostas de programas de governos que estarão sendo apresentados para a sociedade e analisar exatamente os candidatos. Eu digo os candidatos porque só tem candidato homem, não tem mulher, principalmente nas disputas do governo do Estado e como também para presidente da República, dizer o que pode melhorar para o nosso Estado. Eu creio que é isto que o eleitor, nesses últimos dias, vai se debruçar. Eu creio que não cabe mais a política rasteira de querer ganhar somente na crítica pela crítica. Eu, por exemplo, como cidadão, eu quero ir às urnas no segundo turno, aqui, tanto do governo como para presidente, para discutir propostas de projetos que possam melhorar a vida do povo. Caso contrário, eu creio que a democracia também se sente ferida. Que a briga fique só nos debates, né, deputado? Exatamente. No campo do debate político e das propostas. O PT já definiu apoio para o governo do Estado do Amazonas? Como é que está a situação? Em nível nacional está claro, nós temos uma candidatura a presidente da República, que é o companheiro Haddad, professor, mestre em economia, né, poliglota, correto? É professor da USP, então foi ministro da Educação durante 8 anos, né, foi ele que criou, quando ministro da Educação, o Fundeb, que quando você fala de Fundeb, prefeitos aí ficam em polvorosa, porque valorizar professor, e eu falo também como educador, né, até agora, até para pagar o Fundeb, corre, prefeitos aqui, governos, faz o maior sensacionalismo para pagar algo que é para melhorar. Todos passaram pelo banco de escola, desde do maternal, na creche, até a universidade, ou então até nos cursos de especialização. Então, temos que valorizar a categoria dos professores. Então, o Fundeb, ele olhou, um exemplo também, o ProUni, o FIES, que é uma forma de valorizar e dar oportunidade ao filho do pobre fazer, um exemplo, uma faculdade de medicina. Então, foi algo que ele construiu. E eu creio que o candidato a presidente da República, se não for ele, for outro, né, que possa também perceber que os investimentos na área da educação se faz necessário. Eu, por exemplo, quero ver proposta do SUS, Sistema Único de Saúde, né, onde tem que ter parceria de forma clara, consolidada, com atenção básica, onde os municípios possam assumir o serviço de atenção básica. Tá certo? O governo federal faz seu papel, o governo do estado faz nos hospitais e a atenção básica, os municípios, mais de 5 mil municípios, possam assumir. Então, eu entendo que é nessa direção que o programa de governo que o Haddad coloca. E o contrário, ele também está apresentando que não fica, que fica a análise e apreciação dos eleitores. E no que diz respeito aqui do estado do Amazonas, tem 2 candidatos, tem aí o Wilson Lima e tem também o Amazonino Mendes. Nós, da executiva do partido, decidimos no segundo turno aí não opinar em nenhum dos 2 candidatos, né? Fica exatamente aqui uma deixa para que o povo do Amazonas possa analisar currículos, perfis, propostas. Eu, por exemplo, aqui, eu estou provocando essas candidaturas para dizer o seguinte: o que, governadores, vocês são candidatos, o que vocês pensam da rodoviária de Manaus? Eu quero o que vocês pensam, como gerar mais emprego, trazendo indústrias que possam utilizar os nossos recursos naturais aqui. Eu quero uma indústria de fármacos aqui. Eu quero também uma indústria de perfumes, porque nós temos essência. Eu quero aqui que tenha aqui uma indústria de mineração, uma indústria petroquímica, a indústria do potássio, que nós temos a segunda maior reserva de potássio, e o Brasil importa da Rússia, da Bielorrússia e do Canadá 94%. Não podemos pensar na produção de carne, de grãos, alimentos que nós não temos o potássio. Só tem aqui no Amazonas, não tem no outro canto do Brasil. Só tinha em Sergipe e já está em exaustão. Eu quero discutir, por exemplo, o programa do Procalcário. Hoje tem fábrica de calcário aqui, e calcário, Tiago, o calcário, para que você não sabe, de repente, e a gente tem que informar, o povo caboclo encontrou
A queimada, a cinza... Por que eles fazem queimada, principalmente agora? Porque descobriu que a cinza corrige o pH do solo. E aí, no primeiro ano, dá uma macaxeira, dá um milho, né, dá um feijão, em grande quantidade. Só que no segundo ano não dá mais nada, porque aquela queimada, ela corrige o pH do solo naquele ano, mas mata todos os micro-organismos. Vamos dizer também as minhocas, que fazem a oxigenação do solo e acaba se tornando fraco. E aí, se transformando em capoeira. O calcário faz esse papel, tá, de corrigir o pH. Antes, isso é uma proposta minha que eu trouxe para cá, para o Amazonas, antes o calcário chegava a R$600 a tonelada. Hoje, com a fábrica de calcário, que foi uma proposta minha, tá certo, de trazer esse empreendimento para cá, essa proposta, hoje custa 180, de 600 a 180. Por que a tonelada? Imagina, eu estou dizendo, eu quero que os candidatos ao governo digam assim, vamos fazer uma política para reduzir o desmatamento aqui no nosso estado, fazendo distribuição via CEPRO, via IDAM, de forma gratuita o calcário para as comunidades e para o setor produtivo aqui do nosso estado, para o agricultor familiar, tá certo? Então isso também para a piscicultura, porque não, vamos produzir o peixe aqui, tá bom. E outro, você tem uma política de corrigir o pH da água, a acidez também tem no solo e tem na água. Então você tem uma proposta objetiva. Quando se fala de mobilidade urbana, eu venho falando há muito tempo na Assembleia, porque só fazem pintar a Eduardo Ribeiro, a Constantino Neri, tá inventando linha de expresso, que é o estresse, e aí por diante aqui. Mas não encontra novas vias de acesso. Não adianta mais alargar, porque não tem mais como alargar essas ruas, porque se torna muito caro. Por que não faz, na frente da nossa cidade, uma orla, que eu venho falando há muito tempo? Macapá tem uma orla de 5 quilômetros de 800 metros. São 3 vias. Da mesma forma que iniciaram na Ponta Negra ali, aquela via, por que não continua à frente da cidade a nossa orla, tirando os estaleiros, que é uma proposta menor, do Polo Naval, Distrito Industrial Naval, lá para a Banda do Puraquequara, que tem uma área linda e maravilhosa lá, e que é adequada para o setor naval, uma sequência aqui, uma orla, com 3 pistas, saindo da Zona Oeste, lá da Ponta Negra, até no Mauazinho, até na Zona Leste, tá certo? Interligando já com os prosamitos que já foram feitos aí. Ou seja, você começa a ter novas vias. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Tem aquele aterro do Flamengo, né? O aterro do Flamengo foi um aterro do mar. Então, se você pega em todas as cidades do Brasil, Fortaleza, Santarém aqui próximo, todas têm orla e aqui em Manaus não tem. E não é falta de dinheiro. Então, estou dizendo a eles, e eu quero que eles apresentem propostas de mobilidade. Eu falo também, venho falando e não vou me cansar. Nós temos uma rodoviária internacional de Manaus. Veja como é que está. Eu não vejo os candidatos a governador dizer, eu vou fazer com que a rodoviária internacional ela possa ter um centro de um PAC, um pronto atendimento ao cidadão. Eu quero que ela tenha, desde a Polícia Federal, juizado menor, porque tem gente que sai dali sequestrado, crianças que as pessoas nunca vão descobrir, porque é só colocar uma criança dopada dentro do ônibus deles, vai bater na Venezuela, na Bolívia, em qualquer parte das Guianas, né? Em qualquer parte de outros estados e países, e pronto, é uma rodoviária federal, não tem controle nenhum de entrada e saída. Eu estou dando aqui alguns exemplos que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria de ouvir dos candidatos. Então, eu vou ficar muito atento, eles estão fazendo muito debate, eu creio que a população deve se debruçar muito com critério, tá certo? Do que cada um tem que apresentar e do que cada um pode fazer de forma efetiva. Porque, oba-oba, candidatos que de repente só vai dizer que eu vou fazer, eu não sei o quê, mas de forma muito abstrata, eu quero, na verdade, de forma concreta, como podemos melhorar a vida das pessoas. Gera emprego, por exemplo. Eu entendo que temos que fazer com que o jovem possa ter o seu ingresso no mercado de trabalho de uma forma muito mais precisa. E o Estado tem como fazer isso. O Estado tem como fazer. Outra coisa que eu digo aqui, na área do turismo, um exemplo, por que eu que moro na Zona Leste, eu tenho que sair lá do São José para ir tomar um banho na Ponta Negra, na Zona Oeste, e por que não se tem, por exemplo, uma área ali do Puraquequara, uma área tão maravilhosa, uma orla tão linda, que dá para ser um grande apelo turístico para a nossa cidade, tá certo? Para ter também um centro turístico assim de referência para as pessoas aí, um grande balneário. Isso é possível fazer. A Prefeitura e o Governo do Estado é possível fazer. E eu sempre defendo, por exemplo, alguns programas do Governo Federal, eu estou cobrando, vou continuar cobrando, dos senadores, dos deputados federais,
para que essa questão da privatização do setor elétrico não aconteça. O Luz para Todos é um programa também de universalização da energia e de melhoria da qualidade do povo. Então, eu quero cada vez mais ver a política feita por homens que possam se debruçar em propostas claras. Eu dou aqui com outro exemplo aqui, Tiago. Olha aqui, eu não sou candidato a governo nem a presidente da República, mas eu estou dando pistas para você que está dialogando conosco, está atento. Comece nesse debate que os candidatos estão apresentando, que eles digam, por exemplo, por que Manaus tem o Amazonas tem uma emenda constitucional de minha autoria, que agora é lei, está na Constituição do Estado, uma emenda constitucional de número 93, que obriga qualquer governante, tanto municipal como estadual, que ele tem, antes de meter asfalto, as raspadinhas nas ruas, possa fazer, principalmente a rede de drenagem de esgoto. Porque não adianta meter o asfalto, que depois só vai esperar 1 ano e meio para a próxima eleição para estar todo esburacado. E dentro da questão do saneamento básico, também tem outro ingrediente, sabe qual é? É a questão dos aterros sanitários. Imagina Manaus, com a Zona Franca de Manaus. Tem um cartão postal de quem chega em Manaus, o portal de Manaus, quem vem de Itacoatiara, quem vem da BR-174, é um lixão a céu aberto na entrada da cidade de Manaus. É o portal de Manaus. Não se tem um aterro sanitário, onde os metais pesados contaminaram os lençóis freáticos, que acabaram a Ponte da Molívia, acabaram a Cachoeira do Tarumã, ou seja, foi o maior absurdo que foi feito no dano ambiental nosso aqui. E entra um crime ambiental imensurável, ou seja, e o que eu estou dizendo aqui para nós aqui de Manaus, eu estou dizendo aqui do aterro sanitário, quem diz que é aterro sanitário, mas é um lixão a céu aberto aqui. E o Amazonas não tem sequer um aterro sanitário, e eu conheço todos os municípios do estado. Então, minha luta vai ser, nesse novo mandato, tornar com que o Plano Nacional de Saneamento Básico possa ser efetivado, que o governo do estado não possa captar recursos para cá, para o estado, se não atender primeiro essa demanda. Um exemplo aqui, Parintins. Você já viu que só tem voo para lá noturno? Porque é o horário que o urubu está dormindo. De dia não tem voo por conta. Porque os urubus estão lá sobrevoando, próximo lá do aeroporto. A maioria dos aeroportos aqui, aliás, que são poucos que tem, estão praticamente fechados. Então, eu entendo que é algo que nós temos que nos debruçar. Outro dado aqui, você viu, essa semana teve o naufrágio de mais uma embarcação. E vamos continuar cobrando da SAM Itacoatiara. Vamos cobrar com que essas seguradoras aí possam fazer seguro dessas embarcações de madeira, porque é uma forma de proteger o patrimônio do dono da embarcação e proteger também as vidas das pessoas. Então, a agência, amanhã estarei reunindo lá com o diretor-presidente da SAM para discutir exatamente a regulamentação do transporte fluvial. Pra você ter uma ideia, nós temos poucas estradas e raríssimos municípios que têm aeroportos e aeródromo. O transporte é pelo fluvial e é uma média de 1,5 milhão de passageiros que utilizam esse transporte. À frente da nossa cidade não tem sequer um porto de embarque e desembarque decente. Se for alguém com cadeira de um cadeirante, um deficiente visual, é um Deus nos acuda. Então, eu quero escutar desses candidatos ao governo, eu quero que eles digam, está entendendo? O que eles pensam de um porto para a cidade de Manaus, o que eles pensam da regulamentação, que aí está na Casa Civil. Isso aqui é uma regulamentação do Estado, e eu estou cobrando para que possa ser colocado em pauta, mas não vim sem ter uma discussão, um debate com o setor, sem chamar os companheiros proprietários de embarcações, com a sociedade, com os trabalhadores do setor, com a população, com 1,5 milhão de pessoas que utilizam o transporte fluvial, para ver de que forma a gente pode melhorar esse transporte. Então, é dessa forma que eu entendo que a população deve se debruçar dos candidatos ao governo aí. Fique atento. Escolham, não na base do oba-oba, em sim propostas de programas que sejam concretos. Eu estou citando alguns aqui que você há de concordar que são viáveis. Resolver o problema da rodoviária, trabalhar uma orla da cidade de Manaus, tá certo? São coisas tão básicas, são elementares. Resolver a questão da regulamentação do transporte fluvial,
um porto para a população. Por que fizeram o aeroporto tão bonito para aqueles que utilizam transporte aéreo? Agora, a população que é mais humilde, que usa o transporte fluvial, esse tem que estar jogado em quinto plano, ali na Manaus Moderna. O pobre que não tem um transporte próprio, mas que utiliza os ônibus para sair daqui de Manaus para outros municípios, para outros estados e para outros países, aí tem que deixar do jeito que for, não interessa se até o banheiro da rodoviária você paga para usar. Você paga para fazer o número 1, você paga R$3. Se você for fazer o número 2, eu vou ter que falar isso aqui, se for para fazer o número 2, você paga R$4. Quem quer certificar, vá agora lá na rodoviária de Manaus, você vai ver. Isso é uma vergonha, é o descalabro e é coisas tão básicas, com tantos bilhões que tem no orçamento, que é possível se resolver. Essa questão, inclusive, da rodoviária, a gente ainda não viu discussões a respeito delas. Inclusive, começou campanha, está terminando campanha, nada de discutir sobre a questão da nossa rodoviária. Eu queria voltar nesse campo dos nossos rios, da nossa navegação. O senhor fala da regulamentação do transporte aí fluvial. Não existe essa regulamentação? Até hoje não. Até hoje não. E eu presido a Comissão de Minas, Gás, Energia e Recursos Hídricos. Eu venho cobrando e muito. Entra governo, sai governo, eles não querem encarar esse problema. A lei existe, mas não existe não existe. Não precisa. A lei existe, precisa regulamentar. E para regulamentar, temos que fazer esse debate. E aí, onde é que a gente esbarra? Primeiro, para regulamentar, o setor diz assim, tem que ter um porto de embarque e desembarque. Aí temos que resolver o problema que eu venho conversando com as seguradoras. Seguradoras, por que vocês não fazem seguro de embarcação? Aí, quando é para regulamentar, aí vem aquela questão, os resíduos produzidos pelas embarcações são jogados direto ao rio. Como é que isso pode ser trabalhado? Aí, o que eu cobro? Fundo da Marinha Mercante tem recurso. Aí o Estado, que não são os governos que passam, o Estado do Amazonas tem que dizer o seguinte, esse recurso não tem que ser somente para os grandes proprietários de embarcações, para navios, tem que ser dado para os pequenos. Outra questão também, a questão do combustível, da isenção do combustível para esses barcos regionais, barcos de recreio. Como é que é dado para os aviões, né? E não é dado também para as embarcações. Então, quando se fala em regulamentar o setor, tem esses gargalos aqui que o Estado e os candidatos têm que dizer o seguinte, eu quero encarar isso, porque são 1,5 milhão de pessoas que utilizam. Não podem ser transportados como mercadoria. Ou seja, você já viu como é? As pessoas ficam vindo de rede, misturado com bagagem, com animais às vezes, crianças ali em umas condições que na verdade não são bacanas, né? Então, para regulamentar também tem que ser dado tanto para os proprietários de embarcações, como para as pessoas que utilizam de uma forma digna e decente. Então, isso que você está falando, eu quero que esses candidatos digam o que querem para o nosso Estado. Um Estado com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, que tem uma zona franca de Manaus, tem que pensar o zoneamento econômico e ecológico do nosso Estado para que possa melhorar, mas principalmente colocando não somente os números, as cifras, mas sim as pessoas que precisam ser tratadas com respeito. Então, essa regulamentação que você coloca, exatamente esses são os gargalos, e quem senta na cadeira tem que estar comprometido com essas causas. Chega até só irônico, né, deputado, não ter uma regulamentação para o nosso principal meio de transporte, para a gente poder chegar em outros municípios, já que os aeroportos, como o senhor bem disse, alguns estão aí desativados, outros funcionam em péssimas condições, e a gente só tem aí os nossos portos. E os portos que também têm uma infraestrutura péssima. Então, os proprietários de barcos esbarram nessa dificuldade. O senhor falou também sobre a questão do seu trabalho, que continua na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, né? Vai dar continuidade. E o senhor já convocou para uma assembleia para um assunto muito importante, que eu queria chegar nesse tema, gasolina e gás de cozinha. A gasolina hoje chegando aí, ultrapassando, inclusive, na verdade, em alguns postos, o valor de R$5. É impossível andar de carro hoje, inclusive com ar-condicionado. Como é que vai ser essa discussão para ser trabalhado essa situação? O senhor acredita que existe uma formação de cartel aqui dos postos de gasolinas aqui no nosso estado do Amazonas? Olha, Tiago, eu deixei para depois da eleição, tá certo? Mas é um tema que eu venho abordando há muito tempo na comissão que eu presido,
Comissão de Minas, Gás, Energia e Recursos Hídricos. É a comissão que eu presido, correto? Então, como é que você explica que quando se foi feito aqui a construção do gasoduto Urucuquari-Manaus, que era exatamente uma proposta de reduzir o gás de cozinha praticamente, né? E dar oportunidade para as pessoas que tivessem veículos, ter combustível, carro a gás, com menos despesa, né? Com menos valor. Né? Como é que nós temos aqui um centro de produção de petróleo refinado e nós temos uma gasolina cara? Eu vejo o seguinte, tem aí o governo cobrando um aumento de alíquota desses combustíveis da Petrobras, e a Petrobras sequer virou um cabo de guerra entre o governo e a Petrobras. E eu disse o seguinte, esse cabo de guerra tem uma forma de ser resolvida. Eu sempre digo o seguinte, quando existe o cabo de guerra, quebra o lado mais fraco, que é o povo. Então, o meu papel como legislador é colocar os dois lados na mesa, junto com a população, e dizer o seguinte, por que nós temos, em menos de 2 anos, um aumento de 100% o preço do gás de cozinha? Tem pessoas que eu ando pela periferia, e eu ando nas casas das pessoas, né? Eu não digo nem nas comunidades rurais, mas eu digo aqui, tem gente que já está consumindo lenha, outros que não, sempre é notícias nos noticiários, né? As pessoas utilizando o álcool para fazer alimento, causando queimaduras, ou seja, é uma vergonha, um descalabro. Então, eu entendo que pouco mais de 2 anos, o gás de cozinha custava entre 38 a 40 reais e hoje já está chegando aí a 80. Se você vai a alguns municípios, já está chegando a mais de 100 reais. Pessoas estão comprando gás no cartão de crédito. Isso é um absurdo, correto? E o preço da gasolina da mesma forma. Cartel não, nós queremos colocar distribuidoras, queremos colocar a Agência Nacional de Petróleo, queremos colocar aqui a Petrobras, a população, os usuários, o Poder Legislativo, também chamar os congressistas nossos, os deputados federais e senadores, para um debate na Assembleia Legislativa. E já tem data marcada. Vai ser dia 30 de outubro, agora dia 30, a partir das 10 horas. Então, convido a sociedade, eu tenho certeza que vocês estarão lá acompanhando, porque nós vamos saber. As pessoas têm que tirar as suas cartas da manga e colocar na mesa. Dizer qual é o problema. Porque eles recebem os incentivos da Zona Franca de Manaus. Tiveram muito recurso a ser aplicado. Tem os órgãos aqui de controle que tratam dessa matéria. Mas nós queremos saber por que esse aumento tão absurdo. Porque se nós temos aqui uma produção de gás de cozinha aqui próximo, por que é tão caro? Se você fala, se você tem lá em algum município mais distante, é por conta da logística. Tá bom, a logística tem. E agora nós temos essa questão da logística, por que é tão caro? Então, eles têm que explicar. Então, passa a ser também uma pauta, né? Não somente de nossa, da Assembleia, que vai acontecer já dia 30. Eu queria também que os candidatos a governo dissessem como é que eles podem também intervir e ajudar. Isso aí é devolver o dinheiro que está sendo usurpado do bolso do povo, porque da forma como está esse aumento absurdo, estão saqueando o povo, estão tirando o dinheiro do bolso e o leite da boca das crianças. Então, a partir do momento que todos nós nos debruçarmos, abraçar essas causas, que são coletivas, a gente começa a melhorar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. E que eu espero, sempre no nosso mandato, esse debate, tá certo? Que vai além de cor partidária, ideológica, pragmática, mas é uma forma de dizer que nós podemos ser úteis à sociedade, independente de quem esteja sentado na cadeira de governante. Então fica aí até o convite para você, internauta, que nos acompanha no portal Amazonas One, que vá na Assembleia Legislativa acompanhar essa audiência pública, porque aí a população pode participar, é uma força a mais, o povo tem o poder nas mãos e pode estar lá presente, pode participar, né, deputado, dessa audiência pública. É importante você participar dia 30 de outubro, final desse mês, a partir das 10 horas. Né? 10 horas. Deputado, nossa entrevista está chegando ao fim, nosso tempo é curto, mas eu agradecemos, o Portal Amazonas One agradece a sua participação aqui nos nossos estúdios e desejamos aí toda sorte, todo sucesso lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que o senhor possa continuar a ser um representante do povo lá dentro. Obrigado, Tiago. Eu queria agradecer a Deus e às pessoas que me deram mais essa oportunidade de ter mais um mandato. Gratidão é algo que a gente leva para a cova. Quando a gente morre, a gente leva. Eu não vim aqui atrás de riqueza, eu vim atrás de construir amigos. Eu vim atrás de ser útil.
E eu sempre digo, eu sou servidor público, professor concursado e que estou licenciado, não remunerado, exercendo também uma função pública como deputado. A diferença é que foram mais de 600 candidatos aí para 24 vagas, né? O povo me deu essa oportunidade. E essas bandeiras, elas são constantes, desde o meu primeiro dia. O meu mandato, eu sempre digo assim, Tiago, de janeiro a janeiro, terminou a eleição, nossa, eu já estou apresentando pauta de debate, sabe por quê? Aí as pessoas dizem, como é que o Sinésio ganha a eleição? Trabalhando. Quem quer ganhar, quem tem o merecimento da população, faça o mesmo. O povo, uma coisa ele é grato, ele é justo. Ele pode ter, na democracia, todos os equívocos. Às vezes, quando trata na busca de uma mudança, ele quer fazer para melhorar. Ele tem as melhores das intenções. E eu que estou aí, fui um dos escolhidos, um dos eleitos aí para o pleito, eu vou fazer cada vez mais e melhor. Tenho fé em Deus, por conta que só assim vale a pena a gente ter um mandato, tá certo? Estou sempre à disposição de vocês. O portal aqui é um portal muito replicado, né? Ele é muito assistido e o debate é dessa natureza. Hoje vai ter debate, inclusive, né, entre os candidatos. Eu estou dando algumas pistas, porque eu creio que é importante, né, as pessoas também dizer o que cobrar, né? Porque não é somente, eu digo o seguinte, quem votou em mim e também quem não votou, acompanhe também no nosso Face, acompanhe no Face daqueles que você votou, e eu digo o seguinte, o papel do cidadão não é somente de eleitor, de 4 em 4 anos escolher seu representante, é no dia a dia, acompanhe a atuação dos seus representantes, opinem, eu faço todo ano prestação de conta do meu mandato, eu chamo as pessoas, independente de votar em mim ou não, né, eu chamo as pessoas para dizer de que forma eu posso melhorar. Tem gente que acha que já chegou no céu, acha que são os detentores da verdade. Todos os projetos que eu apresento na Assembleia são frutos, sabe de quê? Da discussão da sociedade. A sociedade ela tem que dizer, Sinésio, esse projeto aqui, muitas dessas questões aqui, que eu estou defendendo aqui, é o que o povo me depositou. Disse, ó, essas bandeiras aqui de luta, faça valer o nosso apoio, o nosso voto lá na tribuna. Então, às vezes, tudo isso que eu falei para você, ofende um ou outro governante, alguém que de repente vai dizer, poxa, isso aí o Sinésio ficar cobrando é o meu papel. Porque se eu não quiser também incomodar ninguém, eu não me candidato. Como eu me candidato, ganhei, o meu papel agora é continuar na luta e sempre. Ok. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado. Essa entrevista você pode rever em nossa página no Facebook e também em nosso site no amazonas1.com.br. Portal Amazonas 1, informação com qualidade.